Estamos começando aqui mais um Frame 1 Podcast, o podcast que é interessado em saber da história, da trajetória, dos bastidores e o primeiro frame da história dos nossos convidados. Mas antes de eu apresentar as minhas convidadas hoje, né, eu queria que o meu co-host desse um alô aí. Joey, manda boa. Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para lembrar mais uma vez, para que você se inscreva no canal, curta, dê o like também e siga Frame 1 lá no Instagram e aqui também no YouTube. É isso aí. Então, eu queria apresentar as minhas convidadas, mas também queria perguntar para elas se definirem, né? A gente está aqui com a Dani e com a Ju, com a Juliana, e eu queria perguntar, quem que é a Dani? Tá, vamos lá. A Dani é empresária da área de tecnologia, que curte praia e que tem 2 filhos e é casada. E eu acho que gosta de Super Nintendo também, porque... Também gosto um pouco de Super Nintendo, um pouco geek. A Juliana é líder técnica de projetos, mãe, casada e tentando aí se aprimorar na vida em todas as frentes, né? De saúde, de desenvolvimento pessoal, aprendendo aí a cada dia. Maravilha. Então, o que eu queria fazer com vocês hoje é entender um pouco da empresa de vocês, que é uma empresa de tecnologia, né? Eu queria que vocês explicassem como se eu fosse a pessoa mais leiga possível, mas eu queria puxar lá do começo, quando que começou a Progemood? A Progemood, ela se entrelaça muito com a minha história dentro da TOTVS, né? Então, vou voltar lá no começo. Então, no Brasil, a gente tem uma empresa de tecnologia que é a TOTVS. A TOTVS, ela, inclusive, tinha aquele comercial da Marília Gabriela, eu lembro. né? Quando você falou da TOTVS, eu lembrei da Marília Gabriela, mas assim, na época, hoje eu entendo porque a gente acaba trabalhando junto, a gente entende um pouco. Mas na época, mesmo com a propaganda dela, pra mim, eu lembro que era meio subjetivo, assim. Eu falei, quem será que é isso? Isso. Normalmente fica bastante subjetivo, né? Então, a TOTVS, ela é uma empresa de tecnologia, então ela cria softwares de gestão para empresas. Ela tem diversos softwares, mas assim, diversos, porque ela é uma empresa que ela veio comprando outras empresas de software brasileiras. Ah, ela começou comprando, maravilha. Ela tem um que é o carro-chefe, que hoje se chama Proteus. Há muito tempo atrás ele se chamava Microsiga. Ela começou com o Proteus. Então eu entendo. Quer dizer, eu entendo não. Então eu já conhecia, porque eu não sabia que tinha atrelado o TOTVS com o Microsiga. O Proteus é a evolução do Microsiga. Ah, que legal. Exatamente. Então, a trajetória da Progemood, ela se entrelaça muito com a da TOTVS, né? Então, eu comecei trabalhando na TOTVS lá em 2012. Trabalhei na área de entrega de implantação, desenvolvimento, teste de software. Mas quando a TOTVS veio para o Brasil, você estava fazendo o que, objetivamente? A TOTVS é brasileira. Ah, ela é brasileira. A TOTVS é 100% brasileira. Mas a sua carreira começou na TOTVS, carreira profissional? A minha carreira, ela começa um pouco antes, mas sempre foi com sistemas da TOTVS. Tá. Então, assim, por exemplo, meu primeiro estágio, lá em 2006... era com o Proteus, que nem se chamava Proteus ainda, se chamava Microsiga, que era o nome da TOTVS. Ah, tá? Mas aí, assim, hoje a história se entrelaça por quê? Porque a Progemood, ela é uma consultoria homologada, um canal homologado, TOTVS, de atendimento de serviço. Mas essa ideia, ela começou lá atrás, quando eu fui CLT na TOTVS. E a minha trajetória com o Microsiga e com o Proteus, ela começou antes, quando eu estagiei no primeiro estágio, há um tempão atrás. Tá. E aí a gente está falando mais ou menos em que ano que a gente situa isso, que começou? 2006. 2006. Fazem 20 anos. 20 aninhos. Tá. Então, 2006 lá como estagiária, 2012 eu entrei na TOTVS, passei por diversas áreas dentro da TOTVS. Saí em 2019. Quando eu saí, eu estava como arquiteta de soluções e foi num período logo após a criação do E-Social e do REINF, né, no Brasil. Então, é engraçado que era uma época também de grandes alterações tributárias, igual a que está acontecendo hoje. Tá? A próxima, isso a gente vai chegar agora, mas essa agora que vai mudar tudo agora para 2027. Ela começou em 2025, né? 2026, Reforma. E isso começou em 26.
a primeira fase implantada. A gente trabalhamos para isso desde 2025 e ela vai até 2030 e poucos. Tá. Então, assim, começou lá atrás, era microsiga, passou a ser Proteus. E quando que a história de vocês se entrelaça? Antes também, como que a Ju entrou nessa, Não, né? então, Sim, diferente da Dani, que iniciou no mundo de tecnologia, eu venho da área de negócio. Então, minha carreira se fez em gestão administrativa, eu trabalhava com folha de pagamento, eu era key user dos sistemas. E eu trabalhei com um produto TOTUS que hoje já está sendo descontinuado. Pouquíssimos clientes têm, só aqueles que se agarraram a ele estão resistentes a migrar para o Proteus, que se chama Logix. E participei de uma migração dele, tá? Como key user. Então, enquanto analista funcional da empresa, né, eu recebia os consultores que iam para apoiar na migração, na revitalização dos processos do cliente. E eu me apaixonei pelo trabalho que eles faziam e era o que eu queria. Eu via eles trabalhando e falei, nossa, é muito legal, eu quero ser isso. E eu tinha facilidade, então eles vinham, faziam um processo junto comigo, da próxima vez eu já conseguia fazer, e aí eu vi que eu tinha jeito para coisa. Fiquei muitos anos trabalhando ainda como key user de processo, né, dentro de cliente, hoje os nossos clientes, até que consegui, buscando muito, entrar numa consultoria. Tá? Aí eu já não trabalhava, já mais focado para o RM, que é um outro produto TOTUS. Tá? Vocês estão falando várias siglas e assim, vamos tentar trazer. Você falou Key User. O que era Key User? Key User. Key User é o usuário-chave. Então, quando eu entro num cliente, eu vou revitalizar o seu administrativo. Qual vai ser o seu Key User do financeiro, do contas a pagar? Quem é o usuário-chave responsável por aquele processo que vai desenhar, fazer o levantamento comigo e definir a nossa jornada de trabalho ali dentro, né? Então, eu era essa pessoa dentro das empresas que eu trabalhei enquanto RP. Tá. E isso é mais ou menos quando? Que ano que é mais ou menos isso? Só para saber quando que... 2011. 2011. Então, você já encontrou a Dani que eu trabalhava... Não. Enquanto a Dani estava no E-Social, dentro da TOTUS, gravando vídeo, fazendo webinar, capacitando as pessoas, construindo isso com a TOTUS, eu estava, enquanto consultora, absorvendo todo esse conteúdo. Não sabia quem era, não tive contato com ela, devo ter assistido o conteúdo dela, mas eu não lembro. Mas eu estava indo em clientes TOTUS, dentro de outras homologadas, implantando o E-Social. Tá, você estava implantando trabalhando bastante, isso. Entendi. E aí, jornada, né, dentro do processo, saí... Eu nunca trabalhei na TOTUS, nunca fui CLT TOTUS, não tenho crachá da TOTUS. A TOTUS, ela tem um ecossistema que ela gera uma demanda dentro do Brasil que é absurda. Então, você tem N pessoas que trabalharam, fizeram carreira, e pessoas que abriram consultorias para atender o mercado TOTUS. Pessoas que, dentro da área de tecnologia, aprenderam a desenvolver processos dentro dos produtos da TOTUS. E pessoas, assim como a Dani, e pessoas assim como eu, que vêm da área de negócio e começa a estudar tecnologia para atender uma demanda. Porque tem a frente técnica. Mas para você dizer o que o sistema precisa fazer, você tem que conseguir entender o processo do seu cliente. Então, o que um compras faz? Um financeiro, né? Então, a gente pega a rotina, o processo daquele cliente, qual que é a sua dor, né? E conversa com ele para entender o que ele está usando daquela ferramenta para tirar processo manual, garantir compliance, simplificar o fluxo dos processos, diminuir a quantidade ali de mão de obra e retrabalho que é gerado dentro daquele cliente, né? Então, essa língua, muita gente que vem de tecnologia aprende negócio para trabalhar com RP e eu fui aprender tecnologia. Então, eu aprendi linguagem de banco de dados, aprendi muita coisa. Trabalho hoje com N desenvolvedores que tem na nossa equipe, né? E fui atrás da parte tecnológica. E esse mercado, ele é muito abrangente, é muito interessante profissionalmente falando, tem muito desafio. Eu estou sentindo que é interessante porque você está falando, eu estou aqui, eu já Posso fazer uma pergunta? Claro. A gente vai e volta, né?
Em algum momento a gente vai voltar para a história de vocês de novo, mas Pra saber quando que elas se encontraram. exato, mas antes de chegar lá, a gente volta, não vamos perder esse ponto. Eu queria entender como é que funciona, assim, tem a parte da consultoria e tem a parte de tecnologia, como a Gil estava falando, conhecer um pouco de linguagem e tal, etc. Você precisa dominar linguagem de programação, você consegue fazer sem isso? Por exemplo, você começou como administração, a Dani já estava na área de tecnologia. Vocês tiveram que desenvolver essa habilidade porque é essencial? Como que se mistura a tecnologia, a consultoria, a administração, essas coisas, assim? Deixar a Dani responder, aí eu complemento com o meu ponto. Tá bom. Aí já até trazendo, eu não sou formada em tecnologia, eu sou formada em administração e contábeis. Eu também vim da área de negócio, assim como a Ju. Que legal. E quando eu entrei na TOTUS, eu também entrei por conta de conhecer a regra do negócio. Então, assim, tecnologia, a gente tem algumas frentes. Inclusive, essa é uma pergunta interessante pelo seguinte. Hoje, você tem um desenvolvedor que faz ali toda a parte técnica, que faz ali todo o desenvolvimento de software, faz ali toda uma análise de um programa, de uma programação que faz uma funcionalidade. Beleza. Mas, se esse cara não tiver uma diretriz de alguém de negócio para falar, olha, o contas a pagar precisa ter, por exemplo, uma trava de não deixar pagar depois do vencimento, quem diz isso é a pessoa de negócio. No caso da Ju, a pessoa de negócio de RH que falava, olha, precisa funcionar assim, assim, assado. No meu caso, que sempre fui de administração contábeis, olha, para funcionar esse processo aqui, por exemplo, de controle de estoque, para controlar, por exemplo, um lote de uma empresa, tipo uma Poleng da vida, que é um cliente TOTUS, inclusive. Pô, os caras controlam queijo. Catupiry, por exemplo, né? Os caras controlam queijo. Cara, qual é o processo de negócio que você tem que ter para você não perder por conta de validade, vencimento, para você ter um controle de lote parrudo? Então, isso é a pessoa de negócio, não é a pessoa de tecnologia, ela vai desenvolver. Mas a pessoa de negócio, ela é essencial. Inclusive, aí eu vou puxar até um gancho aqui para inteligência artificial. Galera tá com muito medo de inteligência artificial, mas inteligência artificial sem processo definido, ela não funciona, gente. Ela é um acumulado de coisa. Então, assim, por mais que as pessoas tenham medo de, o meu medo da inteligência artificial vai tirar emprego. Nem todo emprego. Muito pelo contrário. Porque, por exemplo, você acha que vai ter uma inteligência artificial hoje que vai digerir todo esse nosso cenário tributário do Brasil, se não tiver processo? Não, e aí, assim, a pessoa que está por detrás, por exemplo, vocês como conhecedoras do negócio, vou terceirizar para inteligência artificial, mas se dá um pau, quem vai dizer onde que está o erro? Exato. Entendeu? Então, eu entendo também. Sim. Mas, Dani, pegando aqui o gancho do que vocês falaram, e ela falou que você também veio de negócios, e eu também sei que você dá treinamento, né? Desde lá de trás, você já dava os treinamentos? Quando que aconteceu isso? Então, os meus treinamentos, eles começaram... Cara, a Ju tá aqui, pode até me confirmar. Todo consultor, principalmente o funcional, todo consultor que é de negócio, em algum momento da vida dele, ele vai dar uma capacitação, ele vai dar um treinamento. Sim. Da ferramenta. Tá? Então, quando eu entrei na TOTUS, que eu entrei justamente na área de implantação, eu dava muito treinamento e era a parte que eu mais gostava. Tá? Quando eu fui trabalhar interna na TOTUS, eu comecei como tester. Então, eu testava o software que a galera tinha desenvolvido. No momento onde o E-Social e o Reinf iam começar. A gente está falando lá de 2017. E aí, assim, era uma regra fiscal extremamente complexa e muita gente no mercado não sabia. Eu levantei a mão para o meu chefe na época e falei, cara, se a gente não tiver um programa de capacitação de toda a TOTUS relacionado ao E-Social e Reinf, a gente vai ter um trabalho muito grande, e teve, porque era o começo de E-Social e Reinf, vai ter um trabalho muito maior de passar esse conhecimento para os clientes. Então, nesse momento, eu comecei primeiro a dar capacitação para os times de atendimento da TOTUS. Então, cara, andei TOTUS Brasil inteiro, capacitando a galera que era do Helpdesk, para eles entenderem ali o que era E-Social, Reinf, como estavam funcionando dentro da TOTUS. Só fazer um parênteses. O E-Social eu entendo. O que é o Reinf?
O Reinf é uma obrigação. O E-Social, ele entrega toda a parte do RH. E o Reinf, ele entrega ali as partes de retenções de PCC, retenção de INSS. Ele faz ali... ele tem o mesmo, ele tem um formato parecido com o E-Social, mas ele entrega ali informações fiscais, não de folha. Entendi, tá. Impostos referentes à compra e venda. Então, pensa minhas notas de entrada, né? Pensa num comércio. Então, eu compro produtos para vender, eu tenho as notas de entrada naquele meu CNPJ, e aí, quando eu vendo, eu faturo, eu emito nota para o cliente. Então, o Reinf, ele entrega isso. Toda a informação tributária referente a esses processos. O E-Social é todo referente à folha, admissão, demissão, encargos referentes a processos trabalhistas. Não, maravilha. E eles entraram juntos e foi uma loucura. Porque entrou sendo obrigatório ter, né? Isso, aí teve o período de adaptação. Isso, né? E a partir da data X as empresas tinham, se elas quisessem recolher os encargos trabalhistas e fiscais, era esse o meio. Tá. E assim, eu vou queimar um pouco a pauta porque eu quero saber onde que vocês se encontraram. Vamos lá. Mas essa questão do período de adaptação é mais ou menos o que está acontecendo agora Com a reforma tributária. Com a reforma tributária? Exato. A gente está na adaptação agora ou não? Está valendo já a primeira fase. Tá. E aí, a partir de algum momento, que todo mundo teria que ter um sistema parecido com o do Proteus? Todos os RPs de mercado têm que se adequar, porque é processo, é lei, e é através desse processo que eles têm que declarar e informar ao governo toda a questão. E objetivamente, o trabalho de vocês é pegar essas empresas ou que já têm o software ou que precisam adquirir e trazer esse conhecimento do negócio que vocês têm para poder... Porque às vezes a pessoa ela sabe como funciona o negócio dela, mas a hora que fala propriamente de trabalhar dentro de um sistema, ela pode se perder. É isso ou não? Também isso. É que a gente não trabalha só com a parte fiscal. A gente está falando muito da parte fiscal, justamente que é até onde começou ali, por exemplo, a área de... Onde começou o treinamento, onde eu fiz depois... Então, assim, eu comecei dando treinamentos dentro da TOTOS, depois eu fui fazer os treinamentos na Udemy. E aí, a nossa história, ela se encontra já na Progemude. Mas eu acho que antes disso, você tem que contar como que começou a Progemude. Porque ela começou uns 10 meses, 12 meses antes de eu chegar. Foi, exatamente. Antes da minha contratação. Não, então conte, mas só fazer um parênteses, eu assisti uns treinamentos seu lá da Udemy que você me mandou o link. Você viu? Mais de 15 mil alunos. Sabe o que é legal? Quando a gente falou de mercado de trabalho, eu vou desviando um pouco, mas depois a gente volta. Aqui é assim, a gente vai indo, até o final. Volta, é pra até dar suspense. É pra dar aquele suspense. Mas eu tenho 15 mil alunos na Udemy e uma das coisas mais legais é você ver assim, poxa, eu não tinha trabalho e depois que eu aprendi o sistema, eu consegui me empregar numa empresa que tem esse sistema. Então, os treinamentos que estão na Udemy, eles são voltados para essas pessoas que assim, estão procurando recolocação no mercado de trabalho e que muitas vezes ela vê uma vaga que é boa, mas que precisa ter conhecimento no Proteus, que no meu caso eu sou forte Proteus, a Ju é fera em RM. Então, para empresas que têm Proteus, elas conseguem aprender o Proteus até para elas irem para o mercado de trabalho. E é muito legal você também ver esse ecossistema que não é só o da tecnologia, mas são das pessoas conseguindo se empregar. Ah, que legal. Inclusive a galera que está trabalhando com a gente na Progemude também, né? Sim. Que também já foram meus alunos, alguns já foram meus alunos na Udemy. O pessoal começar a ver o vídeo e vai começar a mandar currículo. Fiz o vídeo e o currículo aí. Tem uma galera. Demanda tem. Demanda tem. Demanda tem. Aí, bom, a gente tava falando... É da história. Vamos falar da história da Progemude. Isso. Então, vamos lá. Gente, o que acontece? O mercado de consultorias de RP, ele é todo muito parecido, tá? Ju tá aqui, né? Então, as consultorias, elas funcionam mais ou menos da mesma maneira. Então, em 2019, eu saí da TOTOS, fui trabalhar na área de inovação. E aí, eu fui trabalhar em startups, tá? Então, trabalhando em startups, eu trabalhei muito com modelo ágil, né? Com Scrum. Fui trabalhar muito com objetivos e resultados chaves, cálculo de ROI para retornar se o produto estava sendo viável ou não, tal. Então, assim, eu saí em 2019 da TOTOS, tal, trabalhei,
Chegou em 2023, quando eu saí de uma dessas startups que eu estava, falei assim, vou ver como é que tá o mercado de TOTOS, né? Que eu sempre fui TOTOS, sempre fui do mercado TOTOS. Quando eu fui olhar, gente, tava da mesma maneira de quando eu saí em 2019, só que eu já tinha pego todo um background da parte de inovação. Eu falei, vou abrir uma consultoria, vou ver o que vai... Porque você viu que tinha Conceito demanda. ágil, Scrum. Isso. A hora que ela chegou, eu já ia perguntar, mas ela entrou no Roy. Eu falei no Roy, não, Roy eu entendo. Vai freando a gente, porque vai surgindo umas palavras Tá. assim que a gente tá acostumado. Que a gente tá acostumado. Então, assim, quando a gente fala de Scrum e de modelo ágil, a gente está falando modelos de gerenciamento de entregas na TI que são escalonáveis, que são facilmente escalonáveis. Então, você começa por um produto mínimo viável e aí você vai expandindo esse produto. Então, pensa no seguinte, eu quero fazer um aplicativo, vou usar o exemplo do aplicativo do agendamento, que o Edivaldo estava Edivaldo daqui. Então, assim, temos convidados aqui, convidado. Tá? O Tom e o Edivaldo estão aqui com a gente. Isso. Então, assim, vou usar o exemplo até do portal que o Edivaldo, cara, melhorou bastante. Ele começou com um portal, e isso é um desenvolvimento nosso, Progemood. Ele começou com um portal que só agendava. Desse portal que só agendava, a gente começou a olhar para disponibilidade, para cálculo de horas adicionais, para custo... Depois, para saber se está dando o lucro ou prejuízo e como cobrar isso dos clientes quando a gente está alocado. Esse foi... Então, assim, você viu, ele começou só com o agendamento, que era o principal, aí ele vai aumentando. Então, o conceito... Esse é o Scrum. Isso é o Scrum. Então, assim, esse é o conceito. O conceito é você desenvolver e você ir aumentando e iterando até que você tem Então, você consegue ir trocando... E melhorando a partir do momento que você está usando. Você não desenha o projeto inteiro, o portal inteiro, entende, né, todos os processos para começar a desenvolver. Você faz um levantamento, claro, amadurece ali qual vai ser o escopo do processo, mas você fazia a entrega. Então, o que eu preciso agora? De um portal de agendamento para controlar a alocação de consultor, que era uma dor. A Progemood cresceu e a gente usava uma ferramenta do mercado. Né? Que não atendia todas as necessidades. Então, vamos desenvolver? A gente tem expertise, tem desenvolvedor, vamos fazer. O que a gente precisa? Agendar um calendário do consultor. Então, foi desenvolvido isso e colocado já para uso. E aí, as ideias e o processo e as necessidades foram amadurecendo. Então, você desenvolve, testa, coloca em produção, implanta. A primeira fase, a segunda... Então, você começa com um mínimo viável para você usar aquela ferramenta e você tem entregas semanais, quinzenais, mensais. Isso em algum momento você isso vê que não deu... eu falei, não, esse daqui não vai para frente. Rápido. É rápido você trocar. Quer ver um exemplo? Quem começou a usar o Nubank lá no começo, o aplicativo não tinha nada. Mas depois ele foi crescendo. É a mesma lógica. Então, ali é a mesma lógica. Ele começou com o mínimo viável para ele funcionar e ele foi expandindo até o que ele tem hoje. Você pode pegar todos. O Scrum, ele é originário do Netflix, que começou do mesmo jeito. O que eles precisavam no começo? Eles precisavam só fazer o filme aparecer. E depois, cara, lista, como é que vem os preferidos, a coisa toda. Então, isso é... Sacou? Então... E acaba se copiando, né? A hora que você falou consultoria é tudo igual, vocês já estão com o modelo, daqui a pouco estão olhando para o modelo de vocês, né? E o recálculo da rota é mais rápido, porque você não criou um produto inteiro para testar, um produto inteiro para virar ou entender que precisa de uma mudança, um ajuste, uma correção. Tá, maravilha. Exato. Esse é o ágil. Mas a gente não chegou ainda. A gente não chegou a gente está explicando várias coisas para poder chegar. Não, mas maravilha. Então, assim, quando eu voltei para o mercado em 23, eu fui olhar, as consultorias ainda faziam modelo de gestão PMI, que é esse modelo cascateado, que é esse modelo que desenha tudo para depois fechar. E aí eu comecei a pegar clientes sem ser TOTOS e fazer meio que ágil mesmo. Vocês precisam disso daqui para funcionar? Faz rapidinho aqui. Então, pegamos 2 clientes e deram certo. Clientes pequenininhos. Ela não estava ainda. Não estava ainda. Faltava um ano ainda para conhecer a Ju.
Aí começou a dar certo, aí eu fui bater na porta da TOTVS, como eu tinha passado em várias áreas dentro da TOTVS e tinha um baita conhecimento ali na área fiscal, fui bater na porta e tentar homologar. E conseguimos homologar. Então, homologamos, começamos a pegar ali alguns clientes relacionados a atendimento de chamado. Estava dando certo, a gente estava com uma equipe muito boa e que estava ali atendendo legal. Até que a coisa vira que quando eu conheço a Ju. A TOTVS tinha lançado um modelo de atendimento chamado ACT Plus. Esse modelo de atendimento ACT Plus, ele é baseado no formato ágil, por sprints, com entregas que vão mostrando o valor pouco a pouco para o cliente. Esse formato ágil era do domínio da Ju, não? Não. Era. Ah, O formato... eu aprendi, estudei Scrum antes, já conhecia o formato. Eu estava na Nextel, que agora é Claro, né? Comprou, e eu estava na equipe de desenvolvimento sustentando, desenvolvendo para os produtos TOTVS lá dentro. E as grandes empresas estavam nesse movimento de gestão ágil. Né? Então, lá eu também estudei, apliquei, entendi, mas não conhecia a Dani, em processos paralelos ali. E aí, o que aconteceu? A TOTVS estava com diversos clientes que ela tinha vendido essa jornada ágil e eles quase não tinham gente que conheciam de modelo ágil, mas que, ao mesmo tempo, conhecesse o negócio do cliente para você falar assim, olha, cliente, você está com... O teu gargalo é aqui... E a gente tem esse backlog aqui. Se a gente começar aqui, você vai ter ganho aqui. Se começar aqui, ter ganho aqui, para poder priorizar. Porque o ágil também faz muito isso. Então, a minha consultoria começou a atender esses clientes. E foi aí que a gente foi procurar no mercado, até que a Ju me foi indicada. E a gente bateu um mau papo no primeiro dia. A gente bateu um belo papo. E isso aí... era... Tem 2 anos. 2024. 2024, Isso. tá. Isso. A Progimood, ela vem do Proteus. Então, a Dani estava rodeada de pessoas de Proteus. E os clientes de Proteus. E o ACT Plus, hoje, ele é o produto que mais cresceu dentro da TOTVS. Quando você fala de serviço, né? Venda de serviço. Tem os projetos de escopo fechado. Então, eu quero... implantar um processo, eu quero comprar um banco de horas para alocar um consultor na minha empresa para me ajudar num processo. O ACT Plus, ele é um ciclo. Então, eu faço um contrato de X meses, né? E aí tem uma gestão de entrega mensal. Tá, e é isso que a gente controla. É meio que o modelo de negócio de vocês, digamos assim. É um produto TOTVS, do qual a estrutura da Progimood tem toda a dominância de negócio, quanto técnica, quanto gestão para atender. E aí começaram a surgir clientes de RM, que é um RP TOTVS também. Então, a Dani dominava Proteus, tinha uma equipe de Proteus, começou a bater na porta dela contratos de RM. Mas eles não tinham contato com ninguém de RM, não tinha consultores ali de RM. E aí, uma pessoa que tinha trabalhado comigo há anos atrás, falou, eu tenho a pessoa, vou te indicar, e me indicou. E deu certo. E aí foi quando eu conheci a Dani. E aí eu fui a primeira... eu entrei já como líder técnica para montar ali a equipe de RM junto com a Dani. E aí eu fui a primeira parceira, a primeira funcionária da Progimood com o skill de outro produto que não fosse Proteus. Hoje nós atendemos Proteus, atendemos RM, atendemos DataSul. Hoje a gente atende todos os produtos da TOTVS enquanto RP. E hoje a equipe seria mais ou menos em quantos, assim, vocês conseguem? Mais ou menos umas 50 pessoas, distribuídas em 23 estados, mais ou menos. Estão todos espalhados. A gente... E o modelo de negócio de vocês funciona bem dessa forma, né? Funciona. Porque, de outra forma, como está espalhada, é porque daí vocês conseguem pegar as melhores pessoas, né? Senão, Sim. se fosse uma coisa física, como é que vocês fariam? Vocês iam estar vinculados a São Paulo ou... Você não está nem em São Paulo, você está em... Eu estou em São Sebastião. São Sebastião. Eu estou perto de Ilhabela. Tá vendo? É qualidade de vida ainda. Sim. Fica ali, Deixa eu tirar uma dúvida aqui também. Você disse que quando você voltou, Dani, você viu que as consultorias estavam tudo muito parecida. O que vocês implantaram, assim, na sua visão? De diferente? O que vocês trouxeram? Tem alguma coisa, assim, nesse quesito?
de novidade, alguma coisa assim? Porque tinha demanda, né? Você voltou, montou a consultoria e tinha uma demanda. O que você fez de diferente para... Bom, investi bastante no QA. Inclusive, é uma faca de dois gumes, né? Mas fala pra gente o que é o QA. Assim, qualidade. A gente investiu muito em qualidade. Tá? O que acontece? A gente tem um mercado de consultorias em que você tem consultorias que alocam as pessoas e estão ali alocadas e ok. Mas e a entrega dessas pessoas? E o trabalho delas está sendo bem visto? Está sendo bem valorizada? Está sendo bem valorizado? O cliente está vendo valor na entrega desse consultor que está lá? Porque ele fica alocado na empresa lá de acordo com o contrato. Exatamente, exatamente. Então, se você não tiver uma gestão das entregas dessa pessoa, desse consultor, então você corre um risco maior. Então, eu acho que o primeiro ponto foi investir em qualidade. O segundo ponto, investir numa troca dentro da consultoria, uma troca de informações, então, do pessoal se conversar. Eu acho que a coisa de ser humano também, assim, da gente entender ali quais são as dificuldades, a gente ficar próximo, ter uma visão ali empática enquanto a pessoa está ali na ponta, né, na frente. Acho que isso é essencial para a consultoria ter ali um valor diferenciado. Tá. E hoje vocês têm pessoas alocadas com o Proteus? Alocadas em empresas? Esse tipo de consultoria? Sim. E aí é um contrato que a pessoa fica durante um tempo ou é para sempre, digamos assim? Depende da modalidade do contrato. Então, por exemplo, tem uma determinada modalidade de contrato que a gente tem uma pessoa dentro de uma Harley Davidson que ele está lá há 3 anos trabalhando dentro da Harley Davidson. Mas ele como se fosse um funcionário terceirizado. Exatamente. Nesse caso, terceirizado. Mas a gente também tem esses clientes de ciclos, eles têm jornadas. Então, por exemplo, nesse momento, o cliente está falando de uma jornada mais voltada para o financeiro. A gente vai e aloca consultores do financeiro. Amanhã ele vai falar mais de estoque, a gente vai tirar essa galera do financeiro, vai para um outro cliente e esse vem aqui para o estoque. Então, a gente tem uma gestão também ativa dessas agendas, dessa galera. Por isso que o portal é tão importante. Para a gente poder alocar. Então, assim, eu tenho a galera que fica full no cliente, fica totalmente no cliente, mas eu também tenho a galera que flutua entre os clientes. E fazer essa gestão da flutuância, ela é barril. É barril dobrado. Que é o trabalho da liderança técnica, assim, nossa, né? Eu fico imaginando como é que vocês fazem, porque você falou que está focado no QA, que é na questão da qualidade, mas como é que vocês fazem para saber, por exemplo, eu estou com tantas pessoas alocadas, naquela empresa tá o sistema de agendamento. O portal que foi né? desenvolvido pela Progimud, que é uma dor de... Agora dá para entender. Se tiver muitos donos de consultoria aí nos ouvindo, é a dor da galera, assim, a gestão desse processo. Porque embora a gente trabalhe com o Proteus, ele é um RP, né? Não é um software que tem um módulo que atenderia o agendamento, a não ser que eu desenvolvesse isso em cima dele, que é super possível também, tá? Mas o portal ele foi desenvolvido visando essa gestão. Então, nós temos uma equipe de líderes técnicos, de gestores, que ele tem o papel de fazer o levantamento das dores do cliente. Então, eu sento com o Thiago e falo, Thiago, vamos implantar aqui o Proteus, o RM, o DataSul na diferente mídia, e qual vai ser o escopo. Quais módulos serão implantados? Quais processos? Ou se você já utiliza, o que a gente vai revitalizar? Quais são suas dores? Eu venho entender a sua operação. Você vem entender a minha operação. Exato. Tá. Dentro desse levantamento, eu entendo que é prioritário para você e eu faço um planejamento de agenda. Com esses 500 consultores que nós... 550 consultores, a gente chega lá, hein? Nossa, agora ela profetizou aqui. Profetizei. Com essa equipe que nós temos, eu monto as sprints, que é o tempo de entrega dentro do Scrum, eu monto as sprints, e aí eu planejo as agendas dos consultores. Enquanto eu estou fazendo isso, o Edivaldo está em outro cliente fazendo a mesma coisa. E aí eu tenho o consultor A, que está 2 dias por semana no cliente tal, durante esse período que a Juliana agendou. Ele entende que a disponibilidade dela é 3 vezes por semana durante esse período, e o olhar da Dani em cima desse processo
para que a consultoria consiga manter todas essas famílias que estão debaixo dessa infraestrutura, eu preciso ter todo mundo alocado o maior percentual possível, porque é hora. O nosso negócio é vender hora consultor. Tá? Então, o negócio gira em torno disso. Então, todos os líderes têm que ter essa interação para que todo mundo aloque de acordo com a sua demanda, os recursos existentes ali, e a gestão da entrega. Porque cai muito rápido também. Se a entrega não é só alocar a hora, ela tem que ser com qualidade. Eu combinei que nesse período eu tinha essa entrega. O que você falou das entregas. E como é que hoje os clientes, eles encontram vocês? Hoje a Progemood ela é um canal homologado TOTS, então as pessoas podem pedir as agendas dos nossos consultores lá na TOTS, e eles podem contratar ali o ACT Plus e falar assim, olha, queremos ser atendidos pela equipe tal. E acontece. E acontece, viu? Isso acontece. Deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta. Lá no começo, a Ju estava falando que ela estava trabalhando com um sistema que estava no final, mas tinha empresário ainda agarrado. E aí, vocês estão na área de tecnologia. E, cara, evolui as coisas muito rápido. Tudo muda muito rápido. Tem um perfil, assim, vocês encontram muito perfil de empresários ou empresas que ficam até o final com aquele sistema que tá para vencer, aí quando tá em cima vocês têm que chegar correndo e resolver. Como lidar com essa situação? As empresas, elas estão começando a se adequar no tempo, por exemplo, a gente está na mudança aí, tributária, tudo isso. As empresas já estão se organizando a isso, ou sempre vai ter muita empresa que vai deixar para o final da hora e vocês vão ter... Como lidar com isso? Existe isso e como que é esse processo? Quer trazer, Dani? Pode A TOTS, ela tem um corte que meio que faz com que o sistema que está dentro daquele cliente dela evolua. Porque quando a gente fala de sistema, a gente está falando de versões, né? Então, ele é atualizado a cada tempo. Se eu não acompanho isso, eu não consigo fazer as entregas legais que eu preciso fazer para o meu negócio continuar evoluindo enquanto empresário. Então, você é obrigado a seguir o fluxo. E sim, muitos clientes deixam para a última hora, quando ele entende que aquela versão não vai atender aquela necessidade específica, que tem uma data limite, aí, na maioria das vezes, a gente chega forte para fazer com que tudo isso aconteça. E a gente é muito bom em fazer isso, viu? Ai, que legal. Então, assim, não é obrigatório essa pessoa fazer a atualização. Se ela não atualizar, ela não... Então, assim, quando você não atualiza, até uma determinada... Porque o que acontece? Até uma determinada release, você tem manutenção dessa release. Então, você tem desenvolvedores atuando nessa release para melhorar. Depois de um certo tempo, essa release deixa de funcionar, eles deixam de dar manutenção nela, tá? Agora, se você tiver nessa release anterior, que eles já pararam de dar manutenção, e sai uma atualização, por exemplo, de uma atualização de nota fiscal, a tua empresa não consegue emitir nota. Ah, tá. E isso que vai acontecer Pensa na num carro. tributária também. Pensa num carro. Você contar com um carro que não está sendo mais fabricado. Em algum momento não vai ter peça no mercado para você trocar caso quebre. Então, é isso. Essas versões vão ficando obsoletas e se o cliente não seguir o fluxo de atualizações, vai surgir uma nova demanda no mercado ou pode dar um erro dentro do ambiente dele que a TOTS não tem solução. Ela não desenvolveu a correção para aquela versão dele. Entendi. Não tem como. Não, então ele é obrigado a meio que fazer uma... E como é que vocês enxergam hoje, assim, dentro da experiência de vocês, o mercado de empresas? Tem muita empresa que se adequa, que tem um olhar para isso, para o ERP, para organizar, para fazer tudo isso? Ou tem muita empresa ainda operando no cru, fazendo muita coisa manual, tendo retrabalho? Como é que tá, assim, dentro da experiência de vocês? Bom, a gente está num país muito grande, tá? E que a gente tem ali diversos pontos relacionados à confiança. Então, a gente tem alguns perfis.
A gente tem perfis de empresas que eles entendem a importância do RP, eles entendem a importância de um sistema de gestão integrado, e, inclusive, eles fazem ali os aportes, tal, fazem os investimentos, tá? Essas são empresas que estão mais olhando para resultado, para objetivo e resultado-chave dessas empresas. Mas a gente tem casos, eu vou até citar um aqui que eu adoro, inclusive eu vou lá de vez em quando, eu não posso falar quem é, mas que assim, eles têm o sistema da TOTUS, mas eles ainda controlam tudo no papel, o dono da empresa quer assinar no papel. E pra gente tirar, essa cultura do dono da empresa, cara, tem que ter um trabalho de convencimento árduo. E qual o trabalho de convencimento? Olhar justamente para o ROI, que é o retorno sobre investimento do cara. Porque aí você vai fazer o seguinte, tá bom, seu fulaninho, você tem uma folha de pagamento de tanto, você está pagando tantos funcionários para fazer tantos itens manuais que você poderia fazer num sistema aqui, economizando tanto de hora, você vai economizar tanto disso daqui, o que você está investindo, ele vai te retornar em tanto tempo. É aquela empresa que tem uma Ferrari, mas usa como se fosse um Fusca. É tipo isso. Exatamente. E aqui te puxando um gancho. Quantas consultorias conseguem te dar essa visão que eu acabei de te dar? Dentro do Brasil. Entendi. Esse é um diferencial da projeto. É aí que consegue se notar essa mescla de entender de tecnologia e de negócio. Para você conseguir orientar e não só apresentar uma solução que o empresário, o dono da empresa, não consiga visualizar. Quando você trabalha com indicadores, eu só não te digo que eu corrigi esse processo dentro da área. A gente consegue mostrar que aquela entrega, aquela atividade, aquela lista de tarefas reduziram em 2 horas semanais tal processo manual. Isso é reduziram o custo da folha de X em valor. E isso agrega muito valor à entrega. Por quê? A gente se reporta, né, enquanto TOTUS, para a diretoria, para os CEOs. E o nosso trabalho é visto, a entrega, eu melhorei um processo do Thiago, que legal. Ele agora não controla em 3 planilhas em Excel, ele gera um processo dentro do RP que, num dashboard, ele enxerga ali toda a conciliação financeira dele, está muito legal para ele. Mas e para quem está pagando a conta, né, da minha atuação? Como que eu demonstro isso? Quando, através desse trabalho, eu gero visão que agrega na tomada de decisão dele enquanto executivo. Entendi. E essa resistência que você citou um exemplo, mas talvez assim, a gente colocar dentro de uma caixinha, a gente vai entender que várias empresas e vários empresários têm a resistência, porque eles não enxergam, talvez, um investimento num sistema como o Proteus, em detrimento, por exemplo, ele não sabe o quanto ele vai economizar se ele usar o Proteus, quanto que ele está fazendo falta manual. De informação, Porque, como é um sistema integrado que tem várias coisas, eu fico imaginando se essa resistência não vem disso. Ou se é uma resistência pelo simples fato de, eu prefiro minhas 3 planilhas aqui. Meu ponto, assim, tem sim empresários que têm uma resistência maior à mudança, mas eu acho que esse número é pouco. Eu acho que tem tanta demanda para esse mercado de consultoria porque as empresas estão crescendo. Tá. Nós trabalhamos em grupos com centenas de CNPJs dentro de uma única estrutura. E os RPs que nós atuamos sustentam tudo isso. Por quê? Aquele cara era um grupo menor que ganhou muito dinheiro, comprou um outro grupo, e ele, não é que ele não entende o valor do RP, é que ele precisa arrumar enquanto ele está crescendo. Entendi. E aí é a força do nosso trabalho, porque ele quer que o RP funcione, ele sabe do valor, ele precisa daquilo rápido, mas ele não pode parar de crescer. Ele compra e chama a equipe para ir ajustando, ele precisa dos valores, e essa é a maior... Eu entendo, a Dani traz também o ponto dela, mas eu entendo que boa parte dos recursos onde a gente atua está nessa. Né? A reforma traz um peso muito grande, tem muita demanda para a reforma tributária. Mas antes dela existir, depois dela,
A gente vai continuar atuando e a demanda vai continuar sendo absurda enquanto o país estiver progredindo, as empresas estiverem crescendo, porque a gente vai arrumando a casa conforme... Porque a experiência de vocês é que diz, né? Porque vocês têm a experiência de dar consultoria, de saber mostrar os gargalos, digamos assim. Isso. Então, uma empresa que ela está ela precisa de uma consultoria, senão ela vai, sei lá, vai pegar um profissional, a não ser que ele seja, sei lá, um profissional que veio do mercado desse, ele não vai conseguir entender, porque vocês já vão olhando de várias empresas aí. É o tempo, né? É o tempo. Hoje, eu concordo com a Ju, eu concordo com a Ju, mas eu quero trazer também um ponto. As empresas, elas precisam pensar que tecnologia é uma área de investimento dela para que ela melhore os processos e os números. A gente também tem um empresariado que ele vai olhar muito para a operação. Inclusive, eu peco, por isso que eu olho muito para a operação. E tecnologia é estratégico. Tecnologia é para te ajudar a ter tomada de decisão, né? O que um diretor precisa, o que um CEO precisa, é saber ali no final do dia qual vai ser a ação que ele vai tomar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Né? Então, as empresas elas também têm que entender, muitas entendem agora, mas algumas estão chegando agora, que a área de tecnologia ela é um investimento justamente para ela ter uma visão estratégica. Então, isso vem melhorando. E o legal de você fazer esse ciclo, de você fazer essa parte ágil, é que enquanto eles estão adquirindo novas empresas, estão melhorando as operações, melhorando os processos, a gente está na retaguarda com o nosso time, ajudando a dar visibilidade para mostrar se todo esse esforço que está na operação está refletindo nos números para os clientes. Tá. E a Progimood, ela é formada por quais profissionais hoje? Tem os consultores, tem desenvolvedor, como que é formada a equipe? Nós temos os tech leads, que são... A Ju é a primeira tech lead da Progimood. Segunda, né? Primeira. A gente pareou muito. Sim. Então, assim, a Ju é a primeira tech lead. Hoje a gente tem aí acho que 8 tech leads, se eu não me engano. A gente tem os consultores, e os consultores são divididos entre funcionais e técnicos e desenvolvedores. A gente também tem ali uma parte administrativa, uma parte interna de operações, inclusive o Tom e o Edivaldo que estão aqui participam, né? O Tom muito mais com a parte do RH, o Edivaldo muito mais com a parte da operação. E mais o pessoal administrativo ali para nos ajudar com a... E para a gente entender, assim, ficar um pouco claro, você, Dani, domina Proteus e a Ju é o... Eu entrei no RM, mas a demanda do Proteus ela é tão alta Que já tá e me entendendo fascinou um pouco do Proteus. tanto que eu vou te falar. E assim, eu atuei já com a arquitetura do Proteus porque quando o E-Social surgiu, o que a TOTVS fez? O RM ele é um produto que tem uma arquitetura, uma estrutura ali, e o Proteus é outra, e o DataSul é outra, né? E o que mudou? Quando eu gerava uma folha de pagamento, eu gerava um arquivinho e eu tinha sistemas do governo fora do meu RP, onde eu subia esse arquivinho e notificava para o governo quem eu contratei, quem eu demiti. Com o E-Social, por dentro do meu RP, eu me comunico já com toda a esfera governamental, dependente de para quem eu tenho que declarar qual informação. E aí a TOTVS desenvolveu essa mensageria na arquitetura do Proteus e ela ligou ela ao RM e ligou ela ao DataSul, que são outros produtos. Então você foi obrigado a entender, né? E aí eu fui entender, né? Então, ali eu conheci um pouco da arquitetura do Proteus, entrei para o RM, formamos equipe, formamos outros 2 tech leads de RM que hoje estão com os contratos, fazendo toda a gestão. Eu estou ali sempre com eles, mas eles tocam ali 90% dos processos do RM, e aí eu vim para o mundo de Proteus, um pouquinho da DataSul, né? E seguimos, então, também fui picada aí pelo... A Dani quer fazer uma consideração. E aí, assim, é aquela coisa, né? A gente fala muito de tecnologia, mas, por exemplo, eu acho que o principal ponto de sucesso da Ju, de independente do sistema, a Ju conseguir tocar numa liderança técnica, é esse olhar de negócio. Então, a Ju entende esse negócio. Então, esse negócio, ele muda um pouquinho ali no RM, mudam determinados campos, gatilhos e tabelas do RM para o DataSul e para o Proteus.
Mas se o profissional ele conhece o negócio, ele toca muito bem nas frentes. A Ju, inclusive, estava fazendo até umas apresentações dos módulos. Nossa, eu adoro. É que a demanda de gestão de liderança técnica consome, né, boa parte do nosso tempo, assim. Mas se eu e a Dani, a gente senta e precisa atuar tecnicamente dentro do sistema Brilho Olho, a gente gosta bastante. É a parte que vocês mais gostam. Não é a parte que a gente mais gosta, é a parte que a gente não consegue fazer muito hoje, né? Tá. E aí a equipe atua, né, ali, a gente senta junto, mas mais para desenhar o processo. E isso que a Dani falou, que a gente desenvolveu aqui de habilidade, mas é o que o RP proporciona, né? Porque antigamente, não sou tão antiga assim, mas eu fiz muito lá enquanto estagiária, só um pouquinho, não muito antiga. Folha de ponto, os colaboradores faziam a notificação na folha de ponto, o horário que ele entrou, o horário que ele saiu e assinava na maquineta, né? Eu lembro da maquineta. Aquela que ficava na parede, eu sei. E aí, enfim, os processos, eles eram muito manuais, eles eram em papel, ou tinha um sistema que fazia só a emissão de nota fiscal, que fazia só o cálculo da folha. O ERP, o que ele é? Ele é a integração dos processos da empresa. Então, por ele, eu informo que eu quero comprar uma caneta, eu abro uma solicitação de compras, vai lá para a minha gestão, analisar e aprovar, já ali dentro do RP, o comprador cota, né? Faz os 3 orçamentos. Depois, a nota fiscal do pedido já dá entrada ali, que já tem uma integração fiscal que já me geram contas a pagar. Operacionalizou isso, tudo, né? Isso. Então, quando você entende o processo, como que opera, claro, com muita escuta ativa para o negócio. Nós atendemos segmentos de todos os tipos, mais diversificados, assim. Então dá um exemplo, vai. Do Iapoca ao Chuí. Navegação. Como que é? O marítimo? Navegação marítima. É um dos mais diferentes. Assim. Navegação marítima é um dos mais diferentes. Indústria de N segmentos. Outras consultorias. Vocês atendem outras consultorias. O agro. O agro é uma área que investe muito em tecnologia. O agro investe pra caramba. Hoje, por exemplo, RP com módulo no agro... Tem módulo que controla a subida do drone, onde ele vai colocar o fertilizante ou agrotóxico, ele mapeia fazendo geolocalização e depois ele volta e sabe que ali aquela área ali toda ele já passou ali o produto que ele precisava passar. E é possível, então, personalizar para cada cliente de acordo com a necessidade e a dor dele? Vocês conseguem fazer isso? Colocar algumas opções, ferramentas para ele usar, porque é exclusivo para a necessidade dele? Sim, é possível. Só que aqui a gente tem de novo uma faca de 2 gumes, porque você pode, tudo é customizável em qualquer um desses sistemas. Só que onde você vai ter um gargalo se você customizar demais, quando você for virar a versão. Entendi. Então, lembra que a gente falou? Uma versão antiga, por exemplo, não emite notas, tem que estar numa nova versão. Toda vez que se muda de versão, tudo aquilo que foi customizado, tudo aquilo que foi desenvolvido para atender a necessidade específica da empresa, precisa ser revisto antes de virar a versão para não dar problema. Então, e aí a manutenção do RP se torna mais cara. Mas talvez por isso que a pessoa tem resistência em sair da versão, porque às vezes ela tá travada ali, que ela fala, não, isso aqui vai dar problema ali. Sim. Aí você tem que entrar com uma equipe de desenvolvedores que analise, caso você não tenha uma gestão dos seus fontes, que são os arquivos, o desenvolvimento que foi escrito ali de processo customizado para você, para entender o impacto, testar, validar. A gente faz muito isso também. E aí eu volto naquele ponto. Se a gente tem uma pessoa forte de negócio, tudo bem, a gente pode ter processos específicos da empresa, mas você customiza o menos possível. Você deixa ele no padrão o máximo possível. Eu vou falar de Proteus porque é minha área. Não vou falar de RM porque... Mas se você pegar o Proteus, ele tem toda uma forma de configuração que ele atende desde uma construtora, a uma empresa de serviços, a uma loja, varejo, a uma indústria, com toda a particularidade tributária que a indústria tem, importação e exportação.
Então, assim, ele atende Ns. Por quê? Porque ele é altamente configurável. E aí ele é um produto que ele existe desde a época do SIGA em 80 Ixi, eu nem vou... Mas o SIGA é o microsiga. o SIGA é a primeira coisa, né? Começou lá com o Laércio, com o Ernesto Rabencorn, né? Ele começou lá atrás. Então, o Proteus, ele tem todo esse tempo, então ele tem todo um background de todo esse tempo. Então, quanto menos você customizar ele, melhor é. E muita coisa. Se a gente tem um cara de negócio bom, esse cara, ele entende o processo e ele entende como isso configura dentro do Proteus. Isso, como fazer esse setup, como configurar dentro do Proteus. Por isso que a galera assim, gente, a gente é de tecnologia, mas se não tiver um cara bom de negócio, não anda. Já deu para perceber que isso é um diferencial. E aí eu queria perguntar, pensando na pessoa que se interessou e está tentando ou querendo entrar, mudar a carreira, entrar nessa profissão, qual seria a dica, assim, começar entendendo do sistema, da TOTUS, depois se aperfeiçoar Faz os cursos da Dani primeiro, faz os cursos da Dani. A gente já falou um pouquinho disso do curso, mas qual dica você daria para quem está interessado e quer entrar nessa profissão? Eu diria para começar entendendo o negócio. E aqui a gente está falando de duas pessoas que vieram do mesmo lugar e eu acho que é o grande diferencial da Progemood é justamente esse, Ju. A gente não falou isso, mas a gente tem uma visão de negócio muito boa. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu entrei agora como estagiária num financeiro de uma empresa pequena. Tá. Por que o contas a pagar funciona assim? Por que o contas a receber funciona assim? Quais os relatórios que eu tenho acesso? Então, o que eu digo para qualquer pessoa, sejam extremamente curiosos e entendam o cenário sob o ponto de vista de negócio. Se você entender o negócio para você aplicar num sistema, qualquer um que seja, vai ser muito mais fácil. E aí, se você entende o negócio, você entrar na área de tecnologia, você já vem com um background muito bom. Eu vou dar um exemplo, posso citar nomes? Eu vou falar da qualquer Amanda. Qualquer coisa a gente corta. Qualquer coisa a gente tá corta. bom, vou falar da Amanda. A Amanda parece gente boa, vai lá. Boa. Beijo, Amanda. A Amanda, ela é uma pessoa que ela era coordenadora fiscal. Ela era coordenadora fiscal em uma empresa, que tinha 2 filiais lá. Mas ela queria entrar na área de consultoria. Aquele brilho no olho, sabe? Quando você vê alguém fazendo e quer fazer igual. Eu sei bem, viu? Exatamente. E aí ela, cara, com todo esse conhecimento, na verdade, ela foi uma das alunas da Udemy, ela entrou Vai começar a chegar currículo, tô ouvindo? Não, mas não foi, Tom, foi. Ela entrou num grupo nosso do WhatsApp e perguntou tal, e aí o Tom fez a primeira conversa com ela. Ela é um monstro na área fiscal, ela é um monstro. A Amanda é um monstro. Moral da história, em 6 meses, ela fez uma entrega de reforma tributária com a Ju dentro da Harley Davidson. E assim, com um elogio que chegou na vice-presidência da TOTUS. Só que assim, qual era o diferencial da Amanda? Dominava negócio. Exato. E foi aprender, ela já conhecia a ferramenta, mas foi se aprofundar para conhecer. Pelo que eu entendi, não é o domínio da ferramenta em si, mas é entender a necessidade do cliente. E isso faz todo o diferencial. Nossa, isso é... Porque se você entende o processo, você precisa entender como replicar ele dentro do RP. E a TOTUS já tem uma equipe fiscal, uma equipe de técnica de desenvolvedores que faz a leitura do processo, o que eu preciso entregar para o governo dentro desse processo aqui. Como que eu vou fazer o RP funcionar? E aí, se enquanto negócio você entende o que tem que entregar, você vai atrás de entender o fluxo do RP para entregar aquele processo. Como que eu calculo a folha de pagamento dentro desse RP? Né? E aí, essa questão da curiosidade que a Dani está falando é muito interessante, porque eu, enquanto aqui analista financeiro, baixei meu título a pagar ou receber, acabou meu trabalho. Como que reflete isso na contabilidade? Como que esse imposto aqui, que está na nota que foi dada a entrada, vai de informação lá para o fiscal?
que relatórios que eu gero a partir daqui. Então, é esse olhar que transcende a minha caixinha aqui, né? E é isso que forma os melhores consultores. E ainda pegando o gancho, é por isso que a IA, que você falou da IA lá atrás, é por isso que a IA nunca vai substituir, porque você precisa ter um conhecimento do todo. E aí, aproveitando o gancho também, eu queria fazer uma pergunta para vocês no sentido que a gente entendeu quando que começou, em que momento que vocês estão agora. E pela experiência que vocês têm várias empresas que estão em processo com vocês, digamos assim, como que vocês enxergam para o futuro? Eu sei que a gente tem a reforma tributária, mas até a gente falando, você falou do empresário que ele precisa enxergar um pouco para frente, né? Eu costumo brincar, às vezes eu jogava xadrez quando pequeno, eu falei, o cara bom de xadrez é o cara que enxerga muito mais jogadas para frente, né? Vocês vendo o mercado de inteligência artificial, do que vocês estão fazendo e as empresas que estão se adaptando, como vocês enxergam daqui para frente, assim, não falando daqui para o ano que vem, mas daqui para alguns anos, como é que vocês enxergam o mercado de vocês? Ok, pode ir. Tá. O nosso mercado ele tá extremamente promissor porque a gente ainda está numa zona intermediária. A gente tem muitas empresas que estão ali olhando pro RP, para a tecnologia, para poder tomar decisão, mas a gente tem muitas empresas. Vou dar um exemplo aqui. Acho que Proteus, se eu não me engano, só o Proteus ele tem 70 mil clientes no Brasil, alguma coisa assim. Não sei o número exato, mas, cara, é mais de 50 mil. Então, assim, dessas 50 mil, uma pequena parte, ela tá ali já olhando para dados, já fazendo análise preditiva, a coisa toda. Mas a gente tem uma grande quantidade que ainda está carente de você chegar a mapear, estruturar o processo dele para aí ele entrar numa fase mais automatizada. Então, eu entendo que tem um baita de um campo ainda para a gente trabalhar toda essa parte de transformação digital. Eu sei que a gente fala de transformação digital há muito tempo, mas se você chegar na maioria das empresas, elas ainda não estão totalmente em transformação digital. Então, a gente ainda tem um longo caminho de transformação digital, que é justamente essa automação de processos, que ainda tem bastante campo aí para se trabalhar. Aí, o que vai ser diferencial nos próximos anos? O quanto a consultoria, o quanto a gente consegue, num olhar humano, entender e encaixar isso num processo dentro do RP. Porque tem esse olhar humano. Quero trazer um exemplo. Fui declarar imposto de renda agora, no último dia. Aí, é brasileiro, 48 do segundo tempo. Eu e o Edivaldo fomos declarar imposto de renda. E ele fez primeiro, ele falou, nossa, através do GovBR eu me conectei lá, já subiu tudo. Todos os nossos dados estão, também, não é? Todos os nossos dados estão integrados. E o país está caminhando para cada vez mais integrar esses processos. Então, a gente falou de reenvio social. O que é isso? É a informação, o governo recolhendo a informação na fonte. Eu não preciso declarar em algum lugar o quanto eu recebo. Quando eu sou admitido, 2 dias antes de eu começar a trabalhar, a empresa já é obrigada a enviar uma informação para o E-Social, que é o governo, de que eu inicio naquela data. Tudo, desde das informações fiscais. E a reforma tributária, ela é isso também. É a informação sendo ali já consumida conforme o fator está acontecendo. Eu não tenho um tempo de declarar, né? E a evolução é isso. A reforma vai começar a falar agora em 2027 de split bancário. Ou seja, o imposto sendo recolhido dentro da sua conta bancária CNPJ. Não, esse é bom você explicar, porque esse daí é a dúvida de todo mundo, né? A gente, tem muita coisa sendo construída ainda, né? Então, as diretrizes estão sendo liberadas, a TOTUS está dentro do consórcio, ou seja, tem um comitê trabalhando, né, em cima das regras da reforma, e assim que ele libera informação, as software houses, as maiores, né, que atuam aqui no Brasil, parceiros fiscais, órgãos regulamentadores, estão juntos coletando essas informações para poder desenvolver. Mas cada vez mais, esse ano foi o primeiro ano, a gente teve muita atuação de RH sobre a DIRF. Porque assim como eu falei do E-Social, a DIRF ela era gerado um arquivo, que você extraía do sistema, subia num sistema do governo,
arrumava uma vez por ano e declarava. Agora é mensal. Você fechou sua folha, você fechou o seu fiscal, você já está mandando informação para a DIRF. E esse foi o primeiro ano. Então, a gente teve muita atuação porque o pessoal precisou de apoio. Tinha muita novidade, muita coisa para arrumar. Então, não existirão mais declarações anuais daqui a um Então, tempo. eu ia perguntar isso. Provavelmente não vai precisar mais. Não. Né? E aí, até aproveitando o gancho da Ju, outra coisa também de futuro é a integração. Integração entre vários sistemas. Então, Você diz o Proteus com algum outro sistema? eu vou te dar um exemplo. Eu não posso falar o nome do cliente, mas assim, o cliente tem um aplicativo que ele vende aluguel de alguma coisa dentro desse aplicativo, que é o aplicativo dele. Só que esse aplicativo dele, ele precisa pegar essas informações e trazer para o back-office dele, ou seja, trazer para a área financeira, fiscal e contábil. Quem faz a gestão financeira, fiscal e contábil? Esses ERPs, esses sistemas de gestão integrado. Tá? Vou dar o próprio exemplo do portal. Então, assim, a gente tem o portal, o nosso portal cuida de agendamento, beleza? Ele cuida de agendamento e cuida da cobrança. Mas aí os valores que recebem, como isso calcula imposto, como eu vou fazer a entrega essas entregas de obrigações fiscais, o que eu precisaria? Fazer uma integração entre o meu portal, que foi criado na minha empresa, com o RP. São as APIs. São as APIs. As APIs. API, assim, a gente está falando muito de API, mas a gente ainda vai falar muito tempo de API. Porque o sistema de gestão integrado, ele vai falar de empresa. Mas qual é o core da tua empresa? O core da minha empresa vou dar um exemplo do iFood. É ter um aplicativo de entrega. Tudo bem, mas eu quero pegar tudo que eu gerei de receita ali e quero mandar para um lugar que faça a minha apuração fiscal. Eu tenho uma API aqui no meio. Não é o aplicativo que gera a fatura de venda, de compra do seu pedido para você, né? Então, aquele seu pedido no iFood integra em algum lugar e gera um cupom fiscal para você. Mas é algum RP que faz. Com a minha pergunta, a gente percebe que tem empresas, por exemplo, você dando exemplo, empresa que ela já está fazendo, tá certa, já está fazendo, e tem muitas empresas que elas vão precisar fazer. Na última hora, é loucura. É loucura. Falta recurso não só na Projimude, no mercado, porque tá todo mundo alocado. E aí o que a gente fomenta nos clientes que a gente tá num processo de trabalho, é já ir deixando tudo pronto, não deixar ali para a última hora, porque tem as principais diretrizes de 2026 para 2027 a gente já tem. Então, a gente já está adequando os processos para não deixar para os 45 do segundo tempo. Tá. É porque a Dani falou de uma coisa e gerou uma dúvida para mim. Ela falou que existe uma gama de clientes que eles têm o sistema lá, já tem o Proteus. Tem. E aí, essa gama de clientes, alguns não... Pelo que você falou, vou tentar resumir. Alguns, eles não usam ela de forma... na sua totalidade. Na sua totalidade. Uhum. Então, esses aí, para o futuro, são clientes que provavelmente eles vão precisar usar. Sim. Mas e quem não está dentro do sistema? Então, vocês têm uma gama de pessoas que passem a usar mais o sistema? De repente, vocês vão ter uma demanda maior? Assim, o mercado de RP tem diversas empresas, né? Uhum. Então, a gente trabalha hoje com uma que é líder de mercado no país, mas existem diversas empresas. As pessoas, quem não tem RP, ou as pessoas estão controlando ainda em Excel, ou elas estão indo para RPs que começam ali gratuitos, e depois eles são um pouco mais baratos e tal, mas que atendem ali uma parte, né? Onde esses RPs mais parrudos eles entram? Eles entram justamente para serem estratégicos e dar pro empresário um maior poder de tomada de decisão. Então, que diversas empresas já têm esse sistema. Só que às vezes não. Isso, inclusive, até apareceu em Fantástico. Os caras vão lá, pagam milhões na implantação do RP, mas quem está na ponta não sabe incluir, por exemplo, um título no contas a pagar. Isso eu tô colocando um exemplo bem, bem absurdo, mas é mais para ilustrar. Então, a gente tem o empresário que gasta uma grana num sistema, só que depois ele tem que entender que a manutenção a equipe está bem capacitada, acompanhar se os processos estão sendo realmente colocados dentro do sistema, que é isso que a gente acaba fazendo. Aí, esse é o diferencial
fazer por ciclo. A pergunta foi só mais para a gente poder entender se, por exemplo, uma empresa que hoje usa só no Excel e a gente vem dessa demanda crescente, digamos, Vai ficar cada vez mais difícil. Então, talvez assim, Vai pode ficar não cada ser o vez sistema mais de difícil. vocês, mas Por exemplo, uma demanda maior de pessoas eu entrando nesses preciso sistemas. comunicar os dados da Folha. Eu tenho 2 funcionários. Eu sou Simples Nacional, preciso comunicar dentro desse social, não tenho RP. Eu tenho que me logar na plataforma e incluir os dados de forma manual. O RP já faz isso para você de forma automática, né? Então, a tecnologia, ela vem para agregar, e a gente enxerga ela assim como investimento, como fator de crescimento. Ela está inerente a ela precisa andar lado a lado a escalada, né, dessa empresa, desse empresário. Deixa eu aproveitar aqui, eu queria fazer um recorte aqui. A gente falou um pouquinho, foi e voltou algumas vezes. Eu queria que vocês falassem para a gente, para quem está assistindo, como que vai funcionar essa reforma tributária, né? E como que as empresas têm que se adequar. Esse recorte é para ficar bem claro, que a gente falou um pouquinho aqui, aí falou um pouquinho ali, aí voltou, mas para a gente ter um corte onde fique bem claro o que vai acontecer, como está sendo, né? E como se adequar a ela de forma correta e saudável para a empresa. Eu vou começar, mas depois eu vou passar a palavra para a Ju, que a Ju está mais inteirada que eu. A reforma, ela começou... Então, a primeira coisa que a reforma fez, a partir de janeiro de 2026, as empresas são obrigadas a informar as tarifas de IBS, que eu não lembro mais o código, mas IBS e CBS nas notas fiscais e nos cupons fiscais. Tá? Então, toda nota, agora ela precisa ter informação de IBS e CBS. Nesse momento, ainda não está sendo tributado, né? Não. Ainda não está sendo tributado. Beleza. Por quê? Porque esses impostos vão ser os impostos que, no futuro, eles vão existir. Porque hoje vou voltar um pouquinho. Hoje, o que uma empresa paga? Vou pegar uma indústria, por exemplo. Ela paga IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Ela paga ICMS, Imposto de Circulação e Mercadoria e Serviço. Ela paga PIS, ela paga COFINS, ela paga CSLL, ela paga Imposto de Renda, ela paga INSS. Se ela prestar serviço, ela paga ISS. O que vai acontecer? Todos esses impostos, eles vão ser depois substituídos. Eu não lembro se o IPI também vai, mas depois a gente fala. Mas todos esses impostos vão ser substituídos pelo IBS e pelo CBS. Tá? Nesse primeiro momento, a gente está só informando. Num segundo momento, que é a parte legal, que aí é onde todo mundo vai arrancar o cabelo, vai começar a diminuir os impostos, por exemplo, do ICMS. Então, a alíquota do ICMS, que é 18%, ela vai diminuindo, ela vai aumentando a do IBS desse lado. Até que o ICMS vai deixar de existir. PIS/COFINS é a mesma coisa. ISS também. Então, vai ser um momento de transição em que esses 8, 10 impostos, eles vão diminuir, vão deixar de existir, para ficar ali IBS, CBS, e tem aquele outro imposto que é o imposto do... É o IS, né? Que é o imposto da... É isso. que é o da bebida, cigarro... Isso. Só de coisa adulta, assim. Assim, aí, Ju, fica o CBS, são 2 impostos, 2 novos tributos, o CBS e o IBS. O CBS, ele é o da União, então os tributos que são recolhidos em nome da União, como PIS/COFINS, eles vão deixar de existir. Agora, em dezembro de 2026, é o último mês de recolhimento de PIS/COFINS. Ele não existe mais em 2027. A partir de janeiro... O percentual, o valor desse tributo reconfigurado, replanejado, vai ser recolhido através do CBS. Então, já é uma mudança drástica, né? E os tributos estaduais vão ser substituídos, boa parte deles, pelo IBS. E aí tem os estaduais e municipais. Tem o IBS municipal e o IBS estadual. Tem divergência de alíquotas entre prefeituras. Olha a quantidade de municípios que nós temos no nosso país. Então, a gente não está falando de algo simples, né? Esse ano foi liberado um layout da nota fiscal nacional. Então, cada prefeitura pode ainda, né? Mas mais antes, poderia trabalhar com um layout específico para a emissão mesmo da sua nota fiscal ali de serviço, tá? E aí foi proposta um modelo padronizado, muitas prefeituras aderiram, algumas não. Então, em 2025, qual que foi o nosso trabalho? Entender o negócio do cliente, entender como que se dá o processo de faturamento e de entrada de nota, o que ele compra,
as notas entradas, né, que são dada entrada dentro do sistema para o recolhimento dos tributos, e adequar o processo de layout das diversas situações deles ali, porque eu enquanto empresa, eu não faturo somente para a Dani uma nota de serviço. Eu posso faturar produto, eu posso faturar serviço, eu posso faturar para dezenas de municípios diferentes dentro do Brasil. Então, a gente fez todo o levantamento dos N cenários possíveis. Eu posso importar, eu posso exportar dentro daquele cliente para adequar e fazer com que, a partir de janeiro, agora 26, todas as minhas notas, dentro de todos esses cenários, estivessem com o destaque correto de IBS, CBS e dos demais tributos que continuaram rodando de forma como já era antes, né? Agora, de 2026 para 2027, o CBS passa a valer. O IBS ele vai entrar numa alíquota teste, ele vai tributar um valor que vai ser abatido do CBS, então ele não vai ter um custo ainda. Aí eu estou falando de fiscal, mas eu também tenho que contabilizar isso. Então, lá no meu plano de contas contábil, onde eu tinha uma visão do ICMS, do PIS/COFINS, eu tenho que enxergar quanto que eu vou recolher de CBS, né? E aí, dentro de tudo isso também vai ter ali o início, que ainda não tem uma definição já, estrutura publicada, está sendo publicado, qual vai ser a operação do split payment. Ou seja, o meu recolhimento, onde o governo abate o valor dos meus tributos direto na conta bancária, né? Caramba. Essa transação já ali, né? Não, muito interessante. Assim, a gente a gente tem agência, mas a gente tem outros negócios. É muito interessante porque a gente às vezes terceiriza, coloca lá pro computador fazer as coisas e vocês vão falando, a gente fala, era obrigação, ainda mais como empresário, a gente pode entender dessas coisas. Como que funciona como tudo que funciona. isso. Então, assim, eu vou levar de lição de casa, ainda bem que eu que vou editar esse A galera podcast. fiscal e contábil está estudando muito, tem muito material liberado enquanto a regra de negócio, né? Como que é o processo pela Receita Federal no YouTube, pesquisem, entendam. Não, eu vou fazer um negocinho igual a Dani faz lá, você usa o Visage, né, para fazer eu vou fazer um negócio para poder entender, porque de verdade, assim, é muito interessante, mas a gente fica meio que... Sim. Não, eu vi das alíquotas, da alteração, mas sabe que você vê, aí vocês começaram a falar, aí vai lembrando. Sim. Porque você não guarda, né? E aí 27 começa isso que a Dani falou. Então, os tributos não vão deixar de existir. Então, vai reduzindo a alíquota de CMS e demais tributos e IBS municipal e estadual começa a tributar. E a atualização? E como que eu sei que eu estou pagando o percentual correto? Né? Que eu não estou onerando a minha empresa de um custo uma indevido. consultoria. Né? Enfim, dentre outros processos. Então, é um período de muito trabalho. De muito trabalho. Nossa, tá com a cabeça boa. Então, assim, quem quiser aproveitar, galera de fiscal, gente, estudem reforma tributária e vão para sistemas. É o boom do momento. Porque é o boom do momento. Inclusive, a remuneração ela é diferente de quem trabalha em um escritório contábil. Eu sei porque eu já trabalhei também. Sim, também. Eu também. Então, assim, a gente está falando... Inclusive, a gente está falando de um mercado que a galera não ganha mal. Então, se a gente for olhar, por exemplo, as pesquisas da galera que ganha até um salário mínimo, de 2 a 5 e tal, a gente está falando de uma galera que não entra ganhando um salário mínimo, está ganhando bem mais. Então, é um mercado extremamente aquecido. Em ascensão, digamos assim. E ascensão. Então, vale muito a pena. Vale muito, muito a pena. Boa. E aí, a gente já está partindo para o encerramento, mas eu queria agora uma visão de vocês. Vocês são empresários. O que mudou, assim, com a cabeça de vocês, em questão de pensar, de quando vocês eram CLT, você também era da NCLT, para agora vocês tendo negócio e tocando, como que é? Vocês são sócias? Não. Eu sou uma PJ dentro da Progimude. Eu sou parceira da Dani. Isso aqui. Mas como que é, assim, você, Dani, tocando o negócio, pensando na estratégia? Bom, enquanto pessoa que já fui CLT, né? Eu acho que para que o negócio tenha sucesso, a primeira coisa é responsabilidade e saber que saber o tamanho do impacto
que cada ação sua ela tem de reflexo nas outras, nas pessoas que inclusive estão embaixo de você. Então, primeiro, muita responsabilidade e outra, pensar mais na frente para, às vezes, não esquentar a cabeça com coisa menor, né? Quando a gente era CLT, a gente só olha até um determinado ponto. Quando você vira empresário, você tem que olhar muito mais. Lá na frente. Então, assim, às vezes você tem que engolir alguns sapinhos aqui. Eu não sou a melhor pessoa, né? Não engole muito sapinho, não. Mas você tem que ter precisa, estratégia, né? para chegar ali na frente no objetivo. Então, você olha muito mais para o objetivo. Né? Você tem uma visão muito mais para frente quando você é empresário. E de E responsabilidade. você, Ju, o que mudou daquela moça que começou lá com RH, tudo, pra você hoje mexendo com um monte de coisa de tecnologia? A gente entrevista muitas pessoas, né? Ali eu faço parte da equipe da Dani que apoia nos talentos, né? Em trazer pessoas e tal. E aí, quando eu pego alguém, como a Dani deu o exemplo da Amanda, assim, que vem de negócio, que tem um bom conhecimento no RP e está querendo vir para o mercado, acaba que, se alguém que é legal, acaba até incentivando, porque é uma coisa que mudou minha vida. Mudou a minha vida. Né? Então, lá atrás, quanto que ganhava um analista de folha de pagamento, né? E aí, se eu crescesse muito na carreira, eu seria uma gerente de RH. E quantas vagas no mercado tem de gerente de RH se eu fosse mandada embora e precisasse me recolocar, né? O Edivaldo passou por isso. Ele foi gerente de TI muitos anos. E em consultoria, hoje, né, quando você trabalha com um negócio, a recolocação, a demanda é muito alta. Agora, se você for um gestor de uma área de negócio, é mais difícil. É mais difícil e tem aquela questão, né? Você ficou tanto tempo numa empresa, né? E aí como que você vai para uma outra? Sim. E uma coisa que brilha meu olho, que eu gosto muito, é pegar uns BO, assim. Eu gosto de pegar umas buchas, a Dani sabe. Por quê? Cria plasticidade mental. Porque você chega ali no caos de um processo que precisa ser ajustado, e aí, de repente, você vê as coisas fluindo, a equipe convergindo para um bem único, a entrega sendo feita, o processo implantado, seja qual for, dentro do cliente, sabe? E aí tá tudo rodando bonitinho. Nossa, tá legal aqui, ó, tá estável, vamos pegar outro agora. E esse é um diferencial dentro de consultoria. Não tem como você ficar entediado, né? Você tá ali dentro de uma empresa. Tem empresa que tem muita dinâmica, mas você tá dentro daquele processo, daquele negócio. Tô aqui conversando com o Thiago, a regra dele, o negócio dele é Passei amanhã com ele. Depois do almoço, eu já vou estar com outro cliente, que é outra coisa. Você tem que zerar a mente. Não, e o bom é que, ó, às vezes, o que você traz de um também serve ali. Você fala, aqui, ó. Muito. Mas aí a gente brinca, porque a gente, na grande maioria das pessoas que vem aqui, a gente traz pessoas que são empresários, né? E aí tem um glamour, né? Tipo, que eu acho, na minha opinião, Thiago, que empreender não é pra qualquer um, porque, igual você falou, gosta dos BOs. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que precisa. Então, nesse sentido, eu acho que é importante vocês darem essa visão. Porque senão, se a pessoa tá muito, que não sei o quê, porque, você vai conseguir lidar com os BOs? Igual, desde que a gente conhecia, eu falei, não, essa semana não, que essa semana é a semana mais atribulada pra gente. Na semana que vem a gente conversa. Então é isso, a gente já sabe, você pensar lá na frente. A gente já sabe os problemas que vão ter, que você tá no momento, mas vai passar. Se você não tem essa skill, digamos assim, não tem como. Eu quero trazer um ponto interessante, assim, enquanto colaboradora dentro da Projimude. A gente está falando de tecnologia e vocês estão com 2 mulheres sentadas aqui, né? E era um mercado muito masculino, né? É? Quando eu conheci o Edivaldo, que a gente começou a trabalhar, ele era gestor de tecnologia e eram 5 caras. E eu, que entrei depois enquanto estagiária. Eu estagiei na área de TI, mas depois eu fui para negócio. Era uma área muito masculina. Eu acho que cada vez menos. Tem muitos movimentos de né, como que eles chamam? Girl Develop. As mulheres vindo para a área não só da RP, mas N áreas dentro da tecnologia. Né? E a Projimude é uma consultoria, é um ambiente que ela propicia lideranças femininas, embora
A gente tem uns caras muito legais lá. Mas é pré-requisito que eles convivam bem com todo mundo, sabe? Assim, e é um ambiente muito acolhedor para mulheres que querem vir para essa área, que querem desenvolver nesse sentido, sabe? Aí você vê meninas jovens começando carreira ali, arrebentando, mães, esposas, mães solteiras, sabe? Assim, cada um na sua luta ali, mulheres mais velhas já, e arrebentando, assim, no nosso meio. Gostei pra caramba. E antes, a gente falou muito de trabalho, enfim, das coisas. Eu só queria saber o que a Dani e a Juliana fazem quando não estão trabalhando. Aí vocês falaram da maternidade, mas a o gente que nem vocês aprofundou. fazem? Pode começar. Gente, eu tô numa luta aí, vai pro 2º mês que eu tô tentando fazer crossfit. É o que eu faço de manhã, antes de começar ali a trabalhar, Nossa, então eu aí já você venho com foi sangue no mais olho. pesado, o crossfit é o mais pesado. O Thiago, eu chamo ele pra velejar. Ele não sai de casa. Ele não sai pra fazer esse negócio comigo. É que eu sou nerd, né? E eu tenho... a minha casa é assim, eu sou minoria. Eu tenho minha esposa e mais 2 meninas, eu tenho 2 filhas. E aí é o seguinte, eu falo pra ele, tem dia que eu venho pra cá e eu fico menos cansado do que eu tô no final de semana. Porque elas são pequenas, então é uma correria com elas. Aí ele Energia? chama, vamos lá, que não sei o que. Eu falei, putz, eu marquei de ir no cinema com a Valentina, não vai ter como. Ele falou, como é que... Eu tava fazendo um hack em casa, ele falou, você conseguiu fazer? Eu falei, é verdade, eu não te falei. Ele falou, você só fala comigo de trabalho. Então eu quero saber o que vocês fazem quando não trabalham. Tô nesse desafio aí. É um ano que eu me comprometi comigo mesma em cuidar da saúde. Eu até falei no começo, né? Então tô nessa pegada. Eu sou mãe da Bia. Beatriz tem 9 anos. E ela tá numa fase muito divertida, assim. De conversar, de jogar, de querer fazer as coisas, sabe? Então a gente já troca umas ideias, assim, já decide o que vai fazer. A gente gosta muito de viajar. Nossa, já não consigo mais ir tanto pro rolê, assim, a ressaca hoje deixa a gente doente, não é mais algo Não que eu também. a gente ia, bebia e no outro dia virava e tava aquela galera assim, né, que virou junto. Não consigo mais, então eu gosto de rolê à noite, mas tenho feito mais de dia, mais em família Gosto de também. rolê à noite, mas volta cedo. E eu sou católica, então tenho os meus compromissos ali com os grupos que eu participo. É algo que socialmente assim eu gosto muito de fazer. Tenho um investimento do meu tempo. Tá com a minha mãe, tá com meu marido, tá com a minha filha, com os meus sogros. Aí é bem família, assim. Que legal. E você, Dani? Eu tenho 2 meninos, o Ícaro e o Caetano. O Ícaro tá com 13, vai fazer 13, o Caetano vai fazer 7. O Caetano é pré-pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Moro na praia, né? Então. Ruim, né? Meu escritório é na praia? Meu escritório é na praia. Então, faço aqueles rolês na praia, cato carros. Você era daqui de São Paulo e resolveu mudar, não? Não, então, eu nasci em Santos, né? Eu nasci em Santos, aí eu vim pra São Paulo que eu tinha 10 anos. Então eu brinco que assim, depois dos 30 anos de penitenciária, aí eu fiquei livre pra voltar pra praia. Ai, caramba. Entendeu? Cumpri meus 30 anos, aí voltei pra praia. O negócio é praia. Então, assim, muito família também. Cuidar das plantas em casa, né? Cuidar da minha mexeriqueira. Com o Tom, jogar videogame também. Eu e o Tom, a gente canta bastante também. A gente gosta de uns videokê. A gente, inclusive... A gente baixista também, então eu gosto de tocar baixo. Inclusive, você falou desse negócio da cachaça. Eu bebi na eu saí da reunião. Cada vez mais difícil. Não, tá ficando cada vez mais... Não, eu saí da reunião de Tech Lead na quarta-feira. É que eu já tava escutando... Não sei se vocês estavam escutando música de fundo, tá, gente? Eu já tava ali tomando uma biritinha. Pré-feriado. Pré-feriado, né? Cara, ontem eu tava estragada. A gente ficou, né, bebendo e cantando no videokê e tal, né? Que a gente gosta muito de música. E também tô na luta aí, né? Contratei um personal pra ver se emagreço. Não é legal, mas tudo bem, né? Ou é isso, ou vai andar de bengala. Então a terceira idade, gente, na nossa vez de caminhar pra ela, assim, o nível tá muito alto. Os caras estão muito saudáveis, assim, tipo... Não é mais vovozinho, sabe? Então tá difícil. A régua subiu. Aí tamo aí na luta.
Meninas, então eu queria agradecer a participação, a presença de vocês. Sair com bastante conhecimento. Foi ótimo. Vou estudar bastante, né? Tem bastante coisa que a gente sabe, sei lá, a pontinha do iceberg. O restante a gente não sabe. Então, quero agradecer. E antes de encerrar, eu queria que vocês deixassem... como que o pessoal encontra vocês? Redes sociais, site? A gente coloca aqui na tela, mas só para... Tá, vou falar do LinkedIn. É dani.barros.rp, ou se vocês jogarem no Google Dani Barros Udemy, vocês me acham facinho. Aproveita e façam o curso, viu, pessoal? Aproveita. Depois manda o currículo. Isso, e principalmente mandem currículo, tem bastante demanda. Meu LinkedIn tá como Juliana Pires, .Pires, e a Progemood tá... Estamos no LinkedIn também. Também, estamos no LinkedIn, A @Progemood. gente vai colocar todas as informações aqui no vídeo No também. site também que a gente coloca aí na tela. É progemood.com.br, né? Isso, é isso. Então tá bom. Bom, somos o Frame 1 Podcast. Obrigado e até a próxima. Obrigada. Adorei.